História com Cristo. Veja, você vê hoje o crente como é, né? Aquele que se diz crente, que não conhece a palavra e vive numa dominação, ouvindo pastores que mal sabe, mal conhece Jesus e vive passando coisas que não tem sentido para o reino de Deus. Então, eu frequentava uma dominação na época que eu descobri um câncer que eu tive há um tempo atrás. E o que eu ouvia das pessoas que frequentavam também essa dominação era assim: gente, tá com câncer? Tá com câncer, então tá em pecado. Porque como é que fulana tá com câncer e tá na igreja, tá em pecado? Olha, mulher, você tem que fazer votos, você tem que orar mais, você tem que jejuar mais, você tem que frequentar mais. Vigie, veja o que você está fazendo. Eles dizem assim, eles dizem assim, já que você está aqui nessa dominação, você não pode, olha, você não quem é crente hoje que frequenta essas dominação, ela não pode adoecer, ela não pode ter câncer, ela não pode ter Covid. Esse Covid que teve aí, essa doença, essa gripe que matou, pelas pesquisas, parece que matou mais evangélico do que mesmo outras pessoas. Quem frequenta essas dominações não é para adoecer, não é para morrer, não é para passar dificuldade. Lá eles dizem isso, não é para passar dificuldade, não é para morrer, não é para adoecer, não é para ter um filho drogado, não é para ter um bêbado, não é para ter nada. É a gente que vive frequentando essas dominações, a gente vive aqui nessa terra, na cabeça deles, que eles empurram isso na cabeça das pessoas. Não é para passar por dificuldade nenhuma. É como se aqui os crentes já estivessem no céu. Como se aqui nessa terra, uma terra dessa, um mundo desse que o maligno está reinando, e ele futuca mais aqueles que estão buscando a Deus. Então, essas igrejas aí hoje passa que os crentes não podem passar por nada, ele tem que passar aqui ileso. Não pode acontecer nada de ruim com ele, porque senão ele está em pecado. Foi assim que eu vi dentro das igrejas evangélicas. Não sei se tem outras que não passa isso aí, mas a que eu frequentei passava isso, e o que eu ouço alguns que se diz crente falar. E não é verdade não, viu, meus irmãos? Nós aqui, mesmo que a gente estejamos buscando Deus, a gente passa todas as dificuldades que todo mundo passa. A gente adoece, a gente morre, a gente tem filho drogado, a gente tem marido bêbado, a gente tem pessoas que se prostituem, tem tudo. A gente passa por tudo. Não é porque a gente se diz crente e frequenta uma dominação que a gente está ileso disso, que a gente não passa por essas coisas não. Mas essas igrejas, esses pastores que não conhecem a Deus verdadeiramente, não conhecem nem a palavra, passa para as pessoas é isso. É que você, se tiver passando por alguma coisa, pera aí, minha irmã, então tem coisa errada, você está em pecado, minha irmã. Eu fico besta de ver um negócio desse. Porque Jesus disse que nesse mundo teremos aflição. Tenhamos de bom ânimo, porque se ele suportou tudo o que ele suportou, a gente também vai suportar. E o que ele suportou não chega nem perto do que a gente passa por aqui nessa terra. Porque o que Jesus passou, nós seres humanos, todos os seres humanos do mundo todo junto não passariam o que ele passou, porque ele suportou os pecados todos de nós. Ele foi ao inferno para nos salvar. E ele sofreu todo tipo de dor, todo tipo de humilhação. Ele sofreu sem ser pecador. Imagine, nós, só porque a gente está
numa dominação, obedecendo um pastor que nem ele mesmo faz o que ele manda fazer, a gente não vai passar por as dificuldades. Então, essas dominação que as pessoas frequentam, cada dia as pessoas ficam pior. Elas ficam mais perversas, elas julgam mais, elas se afastam mais das pessoas porque ela se diz santa e o outro está em pecado e ela não, porque ela tá só porque ela está frequentando lá, viu? Só porque ela está obedecendo lá um homem pecador, igual a todo mundo, ela acha que ela está salva e que está no caminho certo, mas eu, como não estou lá, eu estou em pecado e já estou nos quintos dos infernos, porque se não estiver lá, está perdido. Então, gente, Jesus disse que a gente vai passar por tudo aqui nessa terra, para a gente pagar os nossos pecados. Nós somos pecadores. As dores que a gente sente e as doenças, algumas é por alimentação, né? É porque a gente já vem com um caso genérico de família daquela doença, como por exemplo eu, na minha família, dos dois lados, todas duas, da minha pai e mãe, tiveram câncer, a maioria já morreram de câncer. Então eu já tive 2 cânceres, já tive um de mama e um de tireoide. Mas o que eu ouvi falar, em vez de ouvir uma palavra de força, eu vi foi pessoas dizer assim, tá pagando os pecados que fez. Ela agora tá pagando porque ela tá com câncer e agora ela vai pagar, agora ela vai morrer para ela pagar os pecados dela. Isso é o que a gente ouve falar dos crentes de hoje. E, às vezes, aqueles que não se diz crente, que não frequenta igreja nenhuma, que não conhece a palavra de Deus, fala diferente. Diz, não, Vaneide, você vai conseguir, você vai passar por essa também. Você já passou por outras pior, por essa também você vai passar. Você é forte, quer dizer, dá uma palavra de carinho, de levante. Mas os que se diz crente, esses é os que mais condenam. É triste, meus irmãos, ver isso. Porque era para falar diferente, né? Porque Jesus disse que nós, cristãos, os discípulos dele, é para ajudar um ao outro. É quando um cair, o outro ir lá para levantar. Não para derrubar. Mas para vocês verem que os crentes é os que mais julgam e é o que mais derrubam a gente. Então, meus irmãos, que vocês revejam esses conceitos de vocês e parem de seguir esses pastores de Araque, esses pastores que parecem mais uns papagaios que ficam repetindo, tiram uma história, uma palavra da Bíblia e vão seguir esses líderes de dominação para arrancar dinheiro do povo e pregar uma mentira e fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais perversas. Que vocês examinem as escrituras, que vocês vejam e revejam que Jesus pregou foi somente o arrependimento do nosso pecado e o amor entre o próximo. E não, ele não veio aqui para dizer que a gente não ia passar por aflição, por doença, nem que a gente ia aqui viver no paraíso, porque aqui não é paraíso. Eu costumo dizer que aqui é a sombra do vale da morte. Aqui não é fácil não. Esse mundo aqui, tudo tem um preço. E a gente está aqui para aprender a ser verdadeiro discípulo de Jesus.
Que Deus nos abençoe. Um bom dia.